Uma boa noite a todos. Agradecemos sempre a Deus, a Jesus, aos benfeitores que aqui estão, pela oportunidade de vir fazer a exposição, aprender mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e que esses amigos espirituais possam suprir as nossas limitações, nos inspirando, nos ajudando nesse aprendizado. O tema que me pediram para fazer uma pequena introdução, temos apenas meia hora, é perda de pessoas amadas, pessoas queridas, né? E lá no Evangelho, além dessa expressão, tem mortes prematuras, né? No Livro dos Espíritos, a partir da questão 934, é apenas perda de pessoas amadas. É um tema que toca a todos nós. No Livro dos Espíritos faz parte da quarta parte do Livro dos Espíritos, né, que trata sobre as consolações, os sofrimentos, as alegrias aqui na Terra, no mundo espiritual, enfim. É um capítulo muito interessante. E lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec não esquece de considerar esse tema dessa experiência tão dolorosa que é a perda de uma pessoa querida. E todos nós passamos por essa experiência. Todos nós amamos pais, mães, filhos, amigos, né, os parentes, esposa, os nossos próprios filhos. E muitos de nós perdemos eles de forma às vezes inesperada, na nossa visão antes da hora, né? Uma mãe que perde um filho ainda de colo, por exemplo. É uma dor muito grande. E a doutrina espírita, mais uma vez, ela nos dá subsídios conceituais para analisar, né, e compreender essas experiências tão dolorosas. Dá uma abordagem racional, né, sobre essas experiências. Essa gripe que tá todo mundo tossindo, né? Dentro de casa é quente, na rua é frio, só pode pegar gripe e tosse, né? Então, eu vou iniciar a nossa reflexão lendo o comecinho da mensagem do Espírito Sanson, falando sobre, lá no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo dedicado à análise que o Allan Kardec faz junto com os benfeitores da bem-aventurança a respeito dos que sofrem aflições, né? Quem lê as bem-aventuranças sabe que Jesus, ele considera bem-aventurados todos aqueles que sofrem aflições por causa da justiça, né? Então, tem que ressaltar isso, né? Porque dá a entender que daria-se a entender, numa análise rápida, que o cristianismo e a doutrina espírita estaria enaltecendo o sofrimento. Não é isso, né? Aflições devidas à prática do bem, à procura de ser justo e honesto. Quando nós todos passamos pela experiência de sermos perseguidos pela nossa defesa do bem, pela vivência do bem, daí sim é que Jesus diz que bem-aventurados sois. E quando passamos pelas aflições como pessoas justas. Justas aqui são aqueles que, né, veem as coisas como nós vamos tentar explicar aqui para vocês. De passar por essas experiências, digerir uma experiência da perda de uma pessoa amada de uma forma tranquila, racional, né, reconhecendo que nada escapa, no caso, à providência divina e à previdência também, né, e que é muito compreensível e natural a dor neste momento, né, não é aceitável e compreensível o desespero. E muitos até se desequilibram, né, quando passam por experiências assim tão dolorosas de perder um ente querido. Perdem a fé, se revoltam contra a divindade, desistem da vida e às vezes até cometem, né, o suicídio.
né? Por causa do desespero, por causa do desequilíbrio, né? E a doutrina espírita, ela nos dá esses recursos, né? Por isso que ela tem um caráter realmente, neste momento principalmente, dessa experiência tão dolorosa, de consolador. Então aqui o nosso amigo Sanson, ele começa as nossas reflexões da seguinte forma: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando, sem restrições, os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, chamada de atenção do benfeitor. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Daí ele faz uma pergunta muito significativa e profunda. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Não só nessas experiências que aqui ele está considerando, mas em muitas outras experiências nós sempre deparamos, né, quando nós vamos analisar, quando nós vamos reagir ou agir, né, o nosso olhar geralmente fica, né, entre dois mundos, ou principalmente consideramos as coisas segundo o nosso ponto de vista muito pessoal, né, e considerando somente a vida material. Esquecemos que somos espíritos eternos e que temos que ter um olhar, né, como diz Allan Kardec, quando falando sobre o que a doutrina espírita faz com aquele que analisa os fatos com os olhos do espírito, temos que ter um olhar que nos coloque acima das vicissitudes, né, e possamos ter uma relação, uma avaliação dessas experiências de forma mais racional. Mas, para aquele que não tem os benefícios que a doutrina espírita nos traz, é compreensível e até muito natural. Às vezes é um irmão que não acredita na vida espiritual, nem acredita em Deus, e se revolta com uma experiência dessa, com a dor desse nível. Compreensível. Agora, aquele que tem os recursos teóricos, né, e tem a compreensão já e aceita que o Espiritismo nos dá, daí fica mais difícil de você aceitar o desespero, né, quando o objetivo da doutrina é o consolo, né, nos levar a analisar essas circunstâncias de uma forma serena e racional. Então essa luta nossa interna, né, entre a nossa visão muito pessoal, né, a nossa condição ainda muito ligada à matéria, por mais que nós saibamos às vezes, né, e consideremos a existência da espiritualidade, nós, em função de estarmos muito ligados às experiências do mundo material, com raras exceções de irmãos que são mais elevados, né, nós ainda temos essas restrições, essas dificuldades, essas limitações. Então agora como é que a gente começa a ver as coisas de uma forma mais condizente com a realidade, né? Do que realmente está acontecendo naquele momento em que nós passamos pela experiência dolorosa, neste caso, a perda de pessoas amadas e queridas. Então o espírita, ele tem que buscar considerar as coisas do ponto de vista do princípio da imortalidade. Em primeiro lugar, eu que estou passando pela experiência dolorosa, aquele irmão que está despedindo da matéria é um ser imortal. Então até a própria palavra perda tem que ser considerada de uma forma diferente.
não é uma perda, é uma separação temporária. Né? Então, aí, nesse ponto, a doutrina espírita até muda, né? E nos obriga a desconsiderar a palavra perda, porque ninguém perde nada. Né? A morte física de um ente, a desencarne de um ente querido, é uma separação tanto quanto, né, alguém que vai da nossa família viver no exterior e fica anos sem nos ver. E tem uns detalhes aí que aquele que está lá, por exemplo, vivendo em outro país, ele realmente às vezes não tem meios de vir até o nosso encontro. O desencarnado desencarna e às vezes fica junto conosco. Porque também ele pode estar passando por uma experiência de não aceitação do desencarne. E ter dificuldade de se desvincular das pessoas que ele amava. Ainda mais se ele desencarnou no momento em que ele estava assumindo uma responsabilidade para resolver problemas de gravidade, uma certa gravidade. A morte não transforma ninguém, nós desencarnamos e continuamos com o nosso pensamento fixo naquilo que nós ocupávamos o pensamento quando estávamos na matéria. A adaptação ao mundo espiritual é algo que acontece muito diferenciada para cada um de nós. Então, aquele marido apaixonado pela sua esposa, né, ele desencarna, e se ele, por exemplo, ainda mais se ele for ciumento, vocês acham que ele desencarna e se afasta do lar? A probabilidade é que ele continue ali. Apaixonado pela esposa e continuando se sentindo responsável e dono daquele lar. Né? Quem estuda lá no Céu e Inferno aquelas manifestações espirituais de espíritos infelizes, quando Allan Kardec nos colocou alguns ali, nos relatos, ele relata vários casos de irmãos que ficam às vezes décadas junto aos seus familiares, ainda tentando usufruir do estilo de vida que eles usufruíam quando encarnados. Né? Então, quando a gente começa a considerar essas experiências do ponto de vista da imortalidade, nós começamos a tomar uma distância segura para analisar as coisas de uma forma correta. A morte não existe, a perda não existe, a separação definitiva não existe. Mas esse é o aspecto consolador da doutrina espírita. Qual é a doutrina no planeta hoje que consegue afirmar isso para nós? Nenhuma outra. Depois tem a lei de causa e efeito, né? Um princípio da doutrina espírita que o mentor coloca aqui na sua análise. Nós temos que considerar. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo justo. O acaso não existe. A vontade de Deus é soberana e Deus é onipresente e onipotente. Se aquela experiência aconteceu, mesmo que é difícil para qualquer um de nós aceitar que foi o melhor que aconteceu, do ponto de vista divino. Do ponto de vista divino. Depois, outro princípio é a doutrina da reencarnação. Nós temos que analisar do ponto de vista da pluralidade das existências. Principalmente se o nosso querido que desencarnou, o nosso amado, é uma criança, um recém-nascido. Né? Às vezes uma mãe, um casal, projeta, planeja, né? O quartinho, tudo, tal, quer saber o sexo antes de nascer, né? Vai lá, se é menina, já começa a comprar pintar de rosa e tal, se a menina é azul e tal, se o pai é flamenguista, já começa, e daí nasce, depois de 6 meses desencarna, depois de 1 ano desencarna. Então é uma experiência realmente muito difícil. Mas com a doutrina da reencarnação, que é consequência do princípio da imortalidade, né? Nós começamos a ligar as coisas. Se aquele irmãozinho que desencarnou tão cedo, a morte prematura,
não fez e nem tinha condições, né? Que estava ainda se desenvolvendo, passou por um sofrimento desse, é porque a causa não está nessa existência. Tem que necessariamente, para que a justiça divina se restabeleça na sua lógica, tem que existir uma causa anterior, necessariamente. Eu digo muito, quando eu converso, que a doutrina da reencarnação, ela é fundamental para que nós compreendamos o que vem a ser a justiça divina. Sem a doutrina da reencarnação, as coisas são absurdas. Né? Porque se um irmão passa por uma experiência dessa, ou outros filhos vêm todos saudáveis e bonitos se desenvolvem, quer dizer que Deus tem preferência? Deus é impotente? Deus é passional? Deus é parcial? Não faz sentido. Porque Deus é a perfeição absoluta. Ele nos ama igualmente. Ele ama tanto o perverso, o ser mais vil, como ama os anjos que estão trabalhando junto com ele na administração do universo. Não existe distinção para a divindade. Né? E os mentores são bem claros. O preço da perfeição é o mesmo para todos. Ninguém vai sofrer mais, ninguém vai sofrer menos. Como é que nós vamos compreender essa afirmação se não considerarmos a pluralidade das existências? Porque tem irmãos que têm uma vida maravilhosa, né? Do ponto de vista material. Então tem que haver necessariamente, para que a nossa visão religiosa e espiritual da vida tenha sentido e tenha lógica. A nossa fé tenha a racionalidade e a sustentação necessária para a gente desenvolvê-la. Depois tem um outro princípio, tem uma outra realidade que a doutrina nos traz, que vai nos consolar profundamente, que é a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. Né? Mas isso eu vou deixar para depois. Eu vou ler aqui algo muito curioso na questão 934 do Livro dos Espíritos sobre o tema. Então, depois de termos essa base conceitual, esses princípios que a doutrina nos traz, para a gente analisar essas experiências, né, nós temos que desenvolver algo, né, que todos nós precisamos, não só nessas experiências, mas na vida como um todo, que é desenvolver a nossa fé em Deus. Né? E Jesus, ele constantemente, nas suas passagens, tanto lá no texto bíblico, como nesses casos, enfim, esses acontecimentos que os mentores espirituais estão trazendo através dos médios, dos diálogos, das experiências que Jesus teve, ele sempre colocou como o princípio maior que o guiava e sustentava era a fé absoluta na vontade de Deus. E tem um momento, entre tantos, em que ele afirma essa confiança dele, é quando ele está na frente de Pilatos. E Pilatos diz, tu não sabes? Eu tenho autoridade para te libertar ou não? Eu tenho autoridade para influenciar no processo? E Jesus diz para ele, meu irmão, se a tua autoridade foi dada por aquele que me enviou, utilizando as minhas palavras. Então quer dizer que o Pilatos não compreendeu no momento, né? Imagina. Mas Jesus estava ali submetido àquela situação porque ele estava obedecendo à vontade de Deus. E que Pilatos era apenas um personagem daquelas ocorrências todas administradas pela providência divina e guiada pelos benfeitores. Para que acontecesse daquela forma, para que o evangelho fosse implantado aqui no plano material. Então Jesus estava submetido a um plano que ia muito além da percepção de Pilatos, que passava pela vontade divina. Né? E essa verdade ele diz num outro momento, quando ele diz, usando as minhas palavras,
Não há uma folha que caia que não seja pela vontade de Deus. Se uma folha, que é algo tão insignificante, né? A gente não dá bola, quantas folhas estão caindo? Quantas folhas caíram hoje com esse vento? Se algo tão insignificante passa pela vontade de Deus, imagina uma experiência dolorosa da perda de uma pessoa amada ou a morte de uma pessoa de forma tão prematura. Que é algo muito mais grave. Então, esses acontecimentos, antes da gente compreender as razões e ter o merecimento de saber por quê, caso a gente tenha contato com um médium respeitável que possa nos informar, por que eu, mãe, eu, pai, estou passando por essa experiência tão dolorosa, nós já temos que ter a certeza que não foi injusto do ponto de vista divino. Aí está a nossa fé. E, como consequência, acreditar sempre, não duvidar jamais, que do ponto de vista divino sempre ocorre o melhor. Sempre o melhor. Na realidade, a gente sabe que não é bem assim, né? O melhor é as coisas sempre acontecem melhor quando acontece aquilo que eu quero, né? Quando as coisas aconteceram como eu queria, como eu planejei. Né? Só que a nossa vida ela está envolvida em tantas variáveis, nós não temos condições de analisar por que os nossos planejamentos, as nossas experiências, elas são interrompidas, elas são mudadas de rumo. Mas Deus, que tem a visão de todas as variáveis que está envolvido na nossa vida e nos acontecimentos dolorosos por quais passamos, Ele sabe. E Ele tem como ele é onisciente, Ele tudo sabe, e é onipotente. Ele poderia ter intervido até mesmo antes de acontecer. E que às vezes acontece. A espiritualidade, quando vê que alguém tem merecimento, ela interrompe um processo que está levando ao sofrimento e à dor. Ela protege. Só que a gente não se dá conta. Aí é o trabalho dos nossos protetores, anjos de guarda. A gente não tem noção do quanto nós damos trabalhos a eles. E o quanto eles nos protegem e evitam, né, que as coisas se compliquem mais ainda. Né? Até tem um texto maravilhoso que um mentor espiritual, um aprendiz lá do plano espiritual foi acompanhar um trabalho do anjo de guarda, de uma pessoa assim bem materialista, né? E ele já começou, antes dela levantar, ele já estava ali do lado. E vai, ela levanta, e praguejando e tudo e tal, e ele protege assim, protege assado, e vai no trânsito e tal, e ele evita isso, evita aquilo, né? Daí ela vai trabalhar e ele procura proteger, inspirar, tal e tal e tal. Daí chega no final do dia, né? Ela toma o seu banho, senta no sofá e diz: meu Deus, meu dia hoje deu tudo errado. Né? Quem acompanha a história vê que não deu tudo errado. Que o anjo de guarda dela evitou que as coisas piorassem mais ainda do que ela pensou. Né? E deitou sem rezar, sem fazer oração, sem agradecer o dia que teve. Então, todo o esforço desse amigo espiritual, né, do lado dela, né, é assim que às vezes as coisas são evitadas, as coisas se modificam e nós não estamos percebendo por que se modificou. Os benfeitores estão vendo. Os benfeitores estão vendo. Se a coisa fosse naquele rumo ali, a coisa ia complicar. Só por algum motivo, possivelmente merecimento, ou às vezes um motivo que não está nem em nós, é de uma outra pessoa, que às vezes está até orando por nós, a espiritualidade é acionada para intervir. O André Luiz relata a intervenção de uma oração que evita um desencarne que já estava programado. A pessoa teve um acréscimo de tempo na Terra por causa da oração do netinho dela. Que na espiritualidade ele tinha uma ficha de trabalho gigantesca.
E a espiritualidade concedeu em função da oração. Os mentores já estavam no quarto para desligar a senhora do corpo físico. E ele parou e foi interrompido. O André Luiz estranhou e disse: o que é que houve? Não, estou recebendo aqui. Deixa eu me concentrar. Né? O negócio foi interrompido, não posso mais realizar esse desencarne. Mas por quê? O que é que houve? Né? Por causa da oração do netinho dessa senhora. Daí André disse: mas quem consegue fazer uma oração com tanto poder? Daí ele contou, esse irmãozinho que está reencarnado e que inclusive vai continuar o trabalho dela aqui nessa instituição. Ele é um grande trabalhador no mundo espiritual. Então tem grande merecimento nas esferas superiores. E a oração dele foi atendida. Então, para vocês verem, né, que sempre acontece o melhor. Né, como diz o mentor ali, né? Como ele diz aqui, né? Nos chamando a atenção. Por que a gente vê sempre o mal e não vê o bem que está nos bastidores se realizando nessas situações tão difíceis? Mas aí nós precisamos considerar esses princípios para a gente compreender, entender e aceitar. Então, continuando nessa reflexão, essa segunda parte, né, ter plena confiança no cuidado divino com todas as suas criaturas. Deus ele não só cria, como ele coordena a evolução de todos os seres. É tudo feito um planejamento divino, perfeito. Né? Pode não estar tudo bem, mas está tudo certo. Pode não estar tudo bem na ótica nossa, mas está tudo certo do ponto de vista da divindade. E um outro aspecto extremamente consolador, né, para a gente já indo na direção do encerramento, que a doutrina dos espíritos nos traz, né, e sem ao qual também a doutrina espírita ela não teria vindo até nós, que é a mediunidade, que é a possibilidade de nós entrarmos em comunicação com os espíritos. Isso abre a possibilidade de que aquela pessoa que desencarnou, uma pessoa amada que nós achamos que perdemos, ela pode vir através de um médium e se comunicar com a gente. Onde eu vou trazer a reflexão que o mentor fez aqui no 934. Existe a coisa mais consoladora. O Chico Xavier teve uma época da vida dele, muitos e muitos anos, e o trabalho que ele mais gostava de fazer era esse. Ele recebia aquelas cartas, né? E ele ficava extremamente feliz quando ele recebia uma carta, né, e consolava uma mãe que estava ali desesperada. Ele disse que era uma felicidade tão grande que ele sentia, que era algo assim que ele ganhava o dia, ganhava a semana. Né? Quando realmente vinha uma carta assim, em que a mãe realmente reconhecia na manifestação o seu filho, com as palavras, com a maneira de falar e tudo. Né? A escrita, que só ela conhecia. O Chico às vezes nem sabia que a mãe estava ali. Ele não sabia qual espírito que ia se comunicar. Daí ele começava a ler a carta, ou às vezes já mediunicamente ele chamava fulana de tal, ou fulano de tal, né? O pai, né? Ou o casal. E daí ele disse que era um momento assim de grande alegria, que ele dava uma satisfação para ele muito grande. Naquele filme sobre o Chico Xavier a gente vê, né? Aquela mãe desesperada, o pai descrente, né? E ela foi consolada pela mensagem do filho. Então, essa possibilidade da gente poder conversar com aqueles que foram antes de nós, e pessoas que nós amamos muito e que temos muita saudade, não é algo maravilhoso, extremamente consolador? E aqui na questão 934, olha só o que o benfeitor diz no finalzinho da resposta dele.
Que hoje nós temos condições de ver que isso é bem possível acontecer, e vai acontecer necessariamente. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Pergunta que Allan Kardec faz. Resposta do benfeitor. Essa causa de sofrimento atinge o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Está bem consequente com aquilo que eu já venho explicando. Mas é uma consolação poder, olha só o que ele diz, mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios de que dispondes. Essa resposta, esse livro foi publicado em 1857. Qual era o meio que se dispunha na época para se comunicar com os entes queridos? Alguém que é vidente, alguém que é audiente, né? Alguém que poderia incorporar um espírito. Essa mediunidade que todos nós conhecemos e estudamos as suas mais variadas manifestações dentro da doutrina espírita. Através da psicografia. Isso já se desenvolvia nos estudos que Allan Kardec fazia no trabalho mediúnico que ele desenvolvia uma vez por semana lá em Paris. Enquanto esperais, olha só, eu vou ler esse finalzinho para a gente comentar. Mas é uma consolação poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Já se começou, até a nível universitário, a estudar a transcomunicação. Né? E inclusive já tem provas assim muito claras da comunicação dos espíritos através de tipo uma televisão, né? Eles transmitem imagens de pessoas, transmitem paisagens, vozes, discursos. Isso está tudo muito bem comprovado. Como o avanço tecnológico ele é muito rápido, né, possivelmente a tecnologia, daqui a pouco ela vai se deparar de uma forma mais clara. Né? Vamos ter aparelhos de comunicação bem mais sofisticados que possibilitam sintonizar com as faixas espirituais próximas à nossa. E a gente tem um contato mais direto. É igual uma chamada de vídeo no celular. Imagina você estar lá no banco do jardim, daí pega o celular, daqui a 100 anos, né? E faz uma chamada de vídeo com o seu falecido pai. E aí, como é que estão as coisas por aí no mundo espiritual? Caso ele tenha condições e permissão para se comunicar. Né? Ou qualquer outro espírito. Então, quando essa possibilidade poder ser universalizada, isso aí marca realmente que a humanidade entrou num novo ciclo de desenvolvimento muito grande da sua relação com a espiritualidade. Porque o véu vibratório, né, a barreira vibratória que nos separa dos desencarnados que estão aqui, ainda existe em função da nossa condição moral. Quer dizer, não temos o merecimento ainda de ter uma relação mais ostensiva. Ainda é muito oculta. É muito imperceptível para a maior parte de nós. Né? Agora, com o aprimoramento moral, né, com o melhoramento da nossa condição moral, adquiriremos o merecimento de poder, é uma coisa automática, dessa barreira vibratória, esse véu vibratório, né, ser rompido e a gente poder ter um contato, né, mais amplo com a espiritualidade, com os irmãos desencarnados. Né? Nos mundos mais avançados, nos mundos felizes, um fenômeno como Chico Xavier é uma coisa corriqueira, muito normal, porque lá nem umbral tem mais. Então, não só nós não temos um merecimento, no nosso caso, de entrar em contato com as esferas mais elevadas, como
a barreira vibratória ainda é um processo de proteção, né, para que as nossas programações reencarnatórias consigam seguir o seu curso. Vocês imaginam se de repente nós todos tivéssemos evidência? Nós não sairíamos para fora das nossas casas. Ou, de repente, sairíamos correndo do próprio lar, pelas coisas que a gente veria. Como no mundo dos felizes os espíritos são emancipados, não existe mais espíritos na condição inferior, né, pipocando ao nosso redor e formando essas colônias espirituais de sofrimento, daí a barreira vibratória ela se rompe automaticamente em função do merecimento dessas almas. Daí é o quê? É aquilo que a doutrina espírita, os mentores sempre nos dizem, né? A morte não existe. Que se eu tivesse a capacidade, né, que o Chico tivesse, né, de conviver com a espiritualidade como ele convivia, né, é um absurdo falar de morte com um irmão desse. Não é verdade? Então, nessas experiências dolorosas, meus irmãos, encerrando, a gente agradece a Deus que já chegamos num nível evolutivo em que a espiritualidade nos deu uma doutrina que nos dá os recursos conceituais, os recursos de consolação para digerir essas experiências muito dolorosas de uma forma mais tranquila, com mais fé e bem racional. Né? Que essa é uma experiência tipo essa da separação, da perda de pessoas amadas através da desencarnação. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe.